Graça e paz, queridos. É bom estar aqui com você nessa noite para refletir um pouco sobre a palavra do Senhor. Esse ambiente, esse tempo de questões difíceis, de pandemia, de mudanças, outras no mundo, trazem dúvidas e para muitos até medo diante do que acontece. E aí eu separei essa noite algumas perguntas, algumas indagações para fazer a vocês algumas perguntas e respostas sobre as coisas que hão de acontecer, né? O livro de Apocalipse é um livro que vem relacionado a ele, ao longo dos tempos, uma fala muito catastrófica de dor, de luta, de sofrimento, né? Até porque o livro também aponta para o juízo final e para a ira de Deus que também será derramada. Entretanto, é importante em caráter introdutório lembrar que o livro de Apocalipse foi uma revelação de Deus para João, né? Que estava preso na ilha de Patmos, e que Deus revelou a ele coisas que você viu, coisas que são e coisas que vão acontecer, para apontar para que a igreja, naquele período ali no finalzinho do primeiro século, fosse encorajada, fosse animada por conta da grande perseguição que tinha surgido ali por Domiciano, né? Imperador romano, que é uma perseguição mais feroz do que a perseguição de Nero. Então Deus revela a João o Apocalipse, né? E o Apocalipse é revelação, a revelação de Deus, os planos de Deus para o seu povo, os planos de Deus com o desenrolar dos acontecimentos até os últimos dias, né? E o plano de Deus para a igreja, para aqueles que estão em Cristo Jesus, é um propósito que tem algumas lutas, mas é um propósito final pleno, né? E que ele está em todo o tempo. Passagem de Apocalipse que eu gosto, Apocalipse ali no capítulo 3, quando o Senhor de Deus vai dizer que ele tem a chave, né? A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Ele vai dizer ali à igreja: olha, eu sei que você tem pouca força, porém você tem se mantido fiel. Então, várias palavras do livro de Apocalipse são palavras encorajadoras, né? Entretanto, eu separei nesse ambiente de que para muitos é uma catástrofe, que o mundo está completamente diferente, completamente distinto daquilo que ele tinha planejado. Eu relacionei algumas perguntas, né? E muita coisa que se pergunta é o seguinte: o mundo vai acabar? Tem muita gente perguntando: o mundo vai acabar? E a Bíblia já responde isso, né? O mundo vai acabar, né? E o que Apocalipse vai dizer? Capítulo 21, a partir do verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, né? Então, esse céu, esse cosmos, do jeito que a gente tem aqui, ele vai acabar. Porque João ele vai dizer que viu novo céu e nova terra. Pedro, num olhar muito mais eloquente, também, ele vai dizer como que as coisas se darão, né? Ele vai falar o seguinte, ele vai dizer o seguinte: virá entretanto, da vinda do Senhor, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitosos estrondos e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nele existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de acontecer, estejam atentos. Então, perguntas que estão sendo feitas: o mundo vai acabar? Vai acabar. Haverá novo céu e nova terra, né? E vai acabar com os estrepitosos estrondos. Os céus se desfarão em fogo. Haverá muita... o cosmos vai se derreter. Então, o mundo vai acabar. Outra questão que se pergunta muito também, né? Jesus vai voltar? Tem muito cristão aí, muitas pessoas perguntam: Jesus vai voltar? Sim, vai voltar. Em Mateus capítulo 24,
ali no verso de número 27, Mateus 24, 27, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus Cristo foi assunto aos céus e ele vai voltar. Ele falou para os seus discípulos o seguinte, ó: eu vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito. Jesus foi preparar lugar para a sua igreja, preparar lugar para os seus, para aqueles que foram resgatados, alcançados pela sua graça. Aí, outra pergunta que fica latente nos corações: quando será a volta de Jesus? Quando é que será isso? Essa é a pergunta que mais fica hoje no coração dos cristãos, né? E o que Jesus vai dizer em Mateus 24, verso de número 36? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. A gente não sabe quando Jesus Cristo vai voltar, né? A gente não sabe quando se dará isso, né? E é importante que a gente tenha essa noção. Porém, Jesus Cristo, ainda nessa curiosidade dos apóstolos, lá em Atos capítulo 1, no versículo 6, ele falou para os discípulos assim, ó: não vos compete saber nem dias nem épocas. Isso não está reservado para a gente. Porém, em Mateus 24, em Lucas capítulo 21, ele vai trazer algumas recomendações. Não dá para saber o dia exato, porém, existem sinais da vinda que vão anteceder a vinda do Senhor. Em Lucas capítulo 21, versículo 10, ele vai dizer o seguinte: haverá terremotos, epidemia, fome em vários lugares, coisas espantosas acontecendo, grandes sinais nos céus, perseguições, né? Vários acontecimentos, né? Ele vai falar também da apostasia. Pedro vai falar da apostasia, né? Que olha, essas coisas não vão acontecer, Tessalonicenses, essas coisas não vão acontecer antes que venha a apostasia. É um grande levante contra tudo aquilo que se chama Deus, tudo aquilo que vem da parte de Deus. Um grande movimentar, né? Ele vai dizer: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso de número 3. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. São coisas que hão de acontecer. A apostasia é um grande levante contra a palavra do Senhor Deus, contra tudo aquilo que se chama Deus. Na história, na nossa história, já existem alguns episódios, alguns fatos de anticristos, né? Anticristo é aquilo que se coloca como Deus. Haverá aquele homem da iniquidade lá no final, mas durante a história, homens já se levantaram, né? A gente pode citar até Hitler, né? E outros se levantaram. Aquilo que se levanta contra Deus são sinais da vinda do Senhor, são sinais da volta e do buscar do Senhor Jesus, da sua igreja. Então, algumas perguntas: o mundo vai acabar? O mundo vai acabar. Jesus Cristo vai voltar? Vai voltar, porque ele prometeu, e vai ser assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim é de ser a vinda do Filho do Homem. O Apocalipse vai dizer que ele vai voltar em grande glória, em grande poder e glória com seus anjos. Para quê? Para arrebatar a sua igreja. Depois de arrebatar a sua igreja, ele vai julgar, vai ter um julgamento. Ele vai vir para julgar essa sua segunda vinda. Outra coisa, quando será isso? Ninguém sabe. Somente o Pai sabe. O Filho não sabe. Nós não sabemos. Existem sinais. Mas tem outra coisa também que é muito dita, né? Muito propalada. Porque desde o primeiro século se fala: Jesus vai vir. Quando a gente vê ali em Atos, no capítulo de número 2, quando diz ali, lá pelo verso 38, 39, 40, 41, 42, que
o povo vendiam as suas propriedades e ajudavam um ao outro, o que acontece? O povo naquela época ele não estava nem trabalhando. Jesus Cristo tinha sido assunto aos céus, então eles esperavam, Jesus está voltando, então não vamos trabalhar, vamos ficar aqui esperando. Então eles vendiam as suas propriedades e ajudavam um ao outro. Por quê? Porque Jesus estava às portas. E aí Jesus não veio, né? O que acontece? Jesus, ele vai vir no tempo de Deus. E Pedro vai comentar sobre isso, vai falar sobre isso, por quê? Na igreja começou a se levantar alguns questionamentos, segundo a Pedro, né? Jesus está dizendo que vai voltar nada, pá. Desde o primeiro século está dizendo que Jesus vai voltar, como é que vai voltar? Né? Olha o que disseram, 2 de Pedro, capítulo 3, a partir do verso de número 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque, deliberadamente, esquecem que, de longo tempo, houve céus. O que Pedro vai dizer aqui? Os falsos mestres ali estavam tentando enganar o povo. Jesus que não vai voltar nada, rapaz. Aí Pedro se lembra, olha só, vocês estão se fingindo de que esqueceram, mas não esqueceram. Porque vocês sabem, como vocês estão dizendo aí, que esse mesmo céu aí, ó, que isso tudo aí está do mesmo jeito desde sempre, negativo. Já houve um juízo, né? Esse céu que está aí, que foi formado pela palavra de Deus e que foi trazido pela palavra de Deus, né? Ele também, essa estrutura, ela já se desfez. Olha o que ele vai dizer aqui em 2 Pedro 3, a partir assim, porque deliberadamente esquece de que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em águas. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ou seja, aquele que estava dizendo que Jesus Cristo não ia voltar, Pedro responde em grande e com muita precisão. E aí o que ele diz ainda? Em 2 Pedro 3:8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que no nosso olhar parece que demora? Por causa da misericórdia de Deus. Deus ele não se apressa em que isso aconteça. É porque a vontade dele é que todos cheguem ao arrependimento. Então, para o Senhor Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, talvez você esteja aí aflito, é hoje, é amanhã. Nós não sabemos quando vai ser. Existem sinais, tem muitas coisas que corroboram para isso, já existe perseguição da igreja. Eu lembro no século XVI, em 1572, ali, entre o dia 23 e 24 de agosto, um fato histórico, na noite de São Bartolomeu, houve um grande massacre ali na França, morte de cristãos, né? Depois você pesquisem essa data. Naquela época existia tanta coisa, pessoal, chegou o dia. Várias épocas o pessoal chega e fala que chegou o dia. Mas isso está na mão do Senhor. Ele é que sabe. Já existe perseguição da igreja. A igreja vem sendo perseguida. Então, a palavra de Deus vai dizer também que o dia do Senhor virá como ladrão. Pedro ainda, Tessalonicenses ainda vai dizer, olha, capítulo 5, versículo 4, 1 Tessalonicenses. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós somos filhos da luz, filhos do dia. Esse dia não vai nos pegar de surpresa. Por quê? Eu tenho olhado muito com vocês sobre o relato, sobre a carta de Paulo aos Romanos, né? Capítulo 1, 2, 3, que vai mostrar ali a ira de Deus, que todos pecaram, que todos carecem da graça e da obra salvadora do Senhor Deus. Sim, é verdade. Entretanto,
você vai verificar lá, capítulo 5, capítulo 8, que ele vai dizer: justificados mediante a fé em Cristo, temos paz com Deus. Ou seja, aquela ira que está reservada lá para o final do Apocalipse, que vai cair sobre o homem da iniquidade, sobre a besta, sobre Satanás, aquele que se levanta do mar, não é para aquele que está debaixo do cuidado do Senhor Jesus, não. Essa ira é para aqueles que permanecem debaixo da ira dele, que estão debaixo da ira do Senhor Jesus. Mas nós estamos em paz com Deus. Aquele que se arrependeu dos seus pecados, que entendeu a mensagem e se colocou debaixo do sangue de Jesus, mas a todos quantos o receberam, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, só relembrando, o mundo vai acabar? Vai. Jesus Cristo vai voltar? Vai. Quando será? Tem sinais, vários sinais, mas não sabemos o dia, só o Pai sabe. E vai ser como um relâmpago, um mover extraordinário. Ele vai voltar, e vai voltar para resgatar a sua igreja, para abençoar e tomar a sua igreja, né? E a palavra de Deus, como eu já disse, quem está em Cristo não está nessas coisas. E a pergunta que fica é o seguinte: você está em Cristo? Você entendeu o seu pecado, entendeu a sua condição de pecador e se colocou debaixo do cuidado da égide do Senhor Jesus? Entendeu essa mensagem? Por quê? Apocalipse ainda vai dizer, no texto que eu li no capítulo 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o amor já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com ele. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Apocalipse, palavra apocalíptica. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É Jesus, o nosso resgatador. Querido, não há motivo para ficar desesperado se você está debaixo do cuidado do Senhor Jesus. Agora, se você não acertou as suas contas com o Senhor Jesus, e acertar as contas é você entender a sua posição de pecador, sua posição de que está longe do cuidado de Deus, fora desse cuidado do Eterno. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, querido, talvez você esteja andando assustado, apavorado com a epidemia, com a morte. Quem preserva a sua vida? Na mão de quem está a sua vida, né? Eu estava relendo o livro de Daniel, vendo algumas coisas lá nos primeiros capítulos, se eu não estou enganado, capítulo 3 ou 4, vai ver lá Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram chamados por Nabucodonosor para prostrado lhe adorarem a estátua. E ele falou: olha, fica sabendo, Nabucodonosor, eu não vou te adorar. Se o Senhor Deus quiser livrar, ele vai me livrar. Se não quiser me livrar, ele não vai livrar. E o Senhor Deus livrou. Eles foram lançados atados na fornalha. Estavam desatados lá dentro, andando. Por quê? Tinha um quarto homem lá. Esse quarto homem é esse aqui, ó. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e fim. Então, a mensagem apocalíptica é uma mensagem de revelação do cuidado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Os propósitos de Deus. Aquele que tem a chave que abre a porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. E ele está com você. Ele vai dizer para João: João, escreve essas coisas,
As coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de ser. São revelações. Precisamos estar debaixo do cuidado, da égide, do sangue do Senhor Jesus. Se coloque debaixo desse sangue. Se coloque debaixo do eterno. Como é que eu faço isso, pastor? Arrependei-vos e crede. E viva a vida santa diante do Senhor. Na vida santa não é para você alcançar alguma coisa do Senhor. É porque você foi alcançado. Então, não tema as circunstâncias, as notícias, os acontecimentos. A igreja do Senhor está guardada. Embora ele aponte para lutas, para tribulações, para algumas dificuldades, ele vai dizer, olha, que ele enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. E alguns pensam que o Armagedon vai ser uma grande batalha, uma luta que... A Bíblia vai ensinar que o Senhor Jesus vai eliminar Satanás com um sopro da sua boca. Não vai ter briga, luta. É um sopro. Deus te abençoe, querido. Não tenha medo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque Ele está contigo. Se você está guardado em Jesus Cristo, descanse. Se não, resolva. Hoje é tempo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus te abençoe nessa quarta-feira. Graça e paz. Beijo do pastor.